É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, celebrando a primeira missa com vocês aqui. A primeira missa com vocês aqui é uma grande alegria para mim, estar sendo acolhido com carinho por vocês e conhecendo mais uma comunidade de nossa paróquia, né? Então é muito importante isso. Hoje as leituras desse domingo nos leva na leitura que fala do profeta Samuel, mostra para nós esse Deus amoroso, esse Deus Pai, que cuida de todos nós. Até mesmo depois que o Samuel foi o último dos juízes, e Deus não queria que o povo tivesse um rei, que sabia das contradições que aconteceriam, mas o povo quis, mesmo assim, ele permitiu que o povo tivesse outro rei que não fosse ele, para ver o tanto que ele nos respeita, o tanto que ele nos ama, o tanto que ele nos quer, e também pede que a gente faça a mesma coisa entre nós, que a gente busque também se respeitar, se amar, saber as palavrinhas que hoje a gente quase não escuta mais, né? Muito obrigado, Deus lhe pague, né? Precisa de mim, estou pronto para te servir. São palavras que esse Deus suscita no coração nosso, e hoje a gente quase não escuta mais essas palavras, né? Me perdoe, eu errei. A gente falar que errou, Nossa Senhora, o mundo cai, né? Porque a gente não sabe reconhecer que nós somos limitados. Então esse Deus mostra em Samuel isso para nós, ele mostra o carinho, o amor que ele tem e prepara o povo. Primeiro com Saul não deu certo, aí pega Davi. Davi era um filho meio rebelde, mas ao mesmo tempo muito amoroso, muito assim, de reconhecer quando erra e pedir perdão a Deus com toda a força do seu coração. E Deus tinha uma preferência por Davi, por ele ser desse jeito, por ele, apesar de fazer algumas coisas erradas, mas ao mesmo tempo era um filho que sempre pedia perdão ao pai, sempre reconhecia seu erro e voltava atrás. Então é isso que essa leitura coloca para nós aqui de Samuel. Depois vem para nós Paulo, para a comunidade de Colossos. Ele fala para nós, descreve para nós Jesus como a imagem de Deus invisível, cuja divindade toda a obra da criação reconhece. Ele é a única autoridade admitida pela comunidade de ter, pois, como seu sangue que nos redimiu. Então, Jesus para as comunidades, para Paulo e todos os outros, é esse que veio nos mostrar as coisas visíveis e invisíveis. Desse Deus que fez essa experiência com o seu povo lá em Samuel, aqui não, aqui ele próprio está na pessoa do seu filho em corpo, sangue e divindade, né? Então ele está presente no meio daquele povo todo. Aí a gente vê o Evangelho de Lucas, que é o último diálogo de Jesus na cruz, quando um dos malfeitores que foi crucificado com ele reconhece sua inocência diante das acusações que lhe foram feitas. Esse malfeitor confessa que Jesus não cometeu nenhum pecado e pede que seja acolhido por ele no seu reino eterno. Então Jesus se coloca no nosso lugar, que somos pecadores, para nos purificar e nos dar a condição de chegar junto deste Pai que é puro amor. Deus é um amor tão compacto, tão assim, tão forte,
se nós tivermos algum pecado, não poderemos chegar perto dele, se não nos arrependermos e não limparmos nosso coração, se não vibrarmos no seu amor, porque Deus colocou a gente nessa terra para a gente aprender a amar. É isso que Ele quer e espera de cada um de nós. E não é fácil, né? Porque o mundo oferece tantas armadilhas gostosas para nós, né? Que a gente se sente bem quando se entrega a essas armadilhas do mundo de poder, né? De estudo, né? Também de nome importante de família, dinheiro, poder político. Então todas essas coisas que os olhos nossos brilham como uma criança quando vê um doce gostoso, mas que não é o mais correto, porque não vai nos levar a nada, vai nos levar à perdição, se a gente não voltar o nosso coração para o coração desse Deus, através desse Jesus Cristo. Então é isto que essa leitura também fala para nós. E aí vem para nós o Evangelho que fala do Cristo Rei do Universo. Esse Cristo Rei do Universo é que vem também trazer para nós as qualidades desse Pai, a qualidade do amor, a qualidade da fraternidade, a qualidade da partilha, da gente saber partilhar. Nós vimos um documento muito importante, eu acho que vocês estudaram, a exortação apostólica de Sua Santidade, do Papa Francisco, Patri Cortes, coração misericordioso, né? Coração de Pai. Por quê? Porque Jesus, tendo as mesmas qualidades do Pai, teria que aprender isso. E através de quem? Através de José, que era seu pai adotivo. Mas é o Pai eterno que passa essas qualidades para nós. E todos nós temos essa centelha de amor de Deus dentro de nós. Por isso que a igreja não aceita o aborto, a eutanásia, a pena de morte. Por quê? Porque Deus habita em cada um desses irmãos que às vezes a gente toma essas atitudes contra eles, querendo fazer justiça com as próprias mãos, outras coisas mais, mas a gente tem que ver que ali existe um Deus que habita ali dentro também. Eu sempre uso dizer que eu não faço para aquela pessoa que eu faço para o Deus que habita nele. Se ele agradecer, muito bem. Se não agradecer, também está do mesmo jeito, porque é Deus que é importante. Nós apenas devemos viver o que Ele nos ensina, esse amor. Porque se a gente viver assim, nós estaremos carimbando nosso passaporte para ir para a eternidade e receber o lugar que Ele preparou para todos desde o início do mundo. Agora, se a gente não quiser também ir, não vai forçar a gente ir. E se a gente não amar, não vamos chegar lá. Então é muito difícil, porque a gente amar as pessoas, nós somos seres essencialmente egoístas. O próprio Cristo falou, né? Pode deixar ele aqui, que filhinho de São Francisco. Aí ele então vai nos ensinar esse amor. E se a gente aprender a amar, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo, quando você se sente útil a alguém que fez alguma coisa que ajudou o outro a ser mais gente. Poxa, isso é tão maravilhoso a gente sentir, é como se a gente tivesse ganho a Mega Sena sozinha da Mega Sena da virada, quando a gente consegue fazer isso. Quando a gente sente esse amor de Deus dentro do nosso coração. Então, essas coisas são importantes, a gente meditar um pouquinho, que nos colocam aqui. Então, celebrar essa solenidade de Cristo Rei do Universo não é convite para fazer memória de um Deus forte que submete a todos por meio de um poder dominador, mas sim o
poder do serviço, da vida, que tem a imensa ternura e doa a sua vida numa morte humilhante na cruz, para nos elevar como criaturas humanas até a divindade de Deus. Então é muito importante. Sem Jesus nós não iríamos a lugar nenhum, porque todas as outras experiências que Deus tentou fazer com os homens para viver isso que Jesus nos ensina, falharam. Os homens falharam. Só o Filho de Deus, porque quando alguém queria dar poder a ele, queria torná-lo rei, tornar alguma coisa, ele fugia e ia para o alto, pedia ao Pai que não deixasse ele cair naquela tentação, que é muito do nosso humano, né? Muito do nosso humano de querer muitas vezes o poder para se sentir um reizinho, né? Se sentir um deusinho. Então, para terminar, esta autoridade de Jesus não é autoridade geográfica, não precisa de um poder terreno instituído como os estados políticos que conhecemos. A igreja que nasce aos pés da cruz é chamada a ser comunidade servidora, seguindo o exemplo de Jesus, Rei do Universo. Então, Jesus, Rei do Universo, veio para isso. Veio nos ensinar um reinado diferente. O reinado, o primeiro aniversário de sua santidade, o Papa Francisco, ele fez o aniversário dele, de vez ele chamar os reis, os primeiros ministros, os presidentes, ele chamou os mendigos de Roma e foi comemorar o aniversário com esses mendigos de Roma. E isso me ensinou uma coisa. Na época eu estava tomando conta da pastoral do menor lá na Bahia, chegou um homem com a mão toda suja, mendigo, a menina já foi pegando aquele famoso copinho descartável, famosa latinha de goiabada ou de copo descartável, para dar para ele. Eu falei, não, Papa, dessa vez ele me deu uma paulada bem dada, um tapa bem dado, um de pelica no rosto. Então você vai dar para ele, vai chamar ele, vai sentar aqui na mesa com a gente, vai dar para ele prato de louça, vai dar copo de louça, porque ainda brinquei com ela assim, sabe, minha filha? Porque a água só não lava uma coisa, a língua de gente fofoqueira, o resto é tudo água, né? Falei com a menina que trabalhava com a gente lá, porque a gente tem costume de fazer isso, né? Pega as coisas descartáveis para o outro. Não vai pegar doença de ninguém, não. Dê para ele o melhor, porque ali pode ser, é Cristo que está ali também, e a gente tem que tratar da melhor maneira que a gente puder tratar uma pessoa. Não porque ela está esfarrapada, né? Não porque ela está assim, mal trajada, porque ela está, talvez não tenha nem uma certa cultura. Tem muitos mendigos aí que dá de 10 a 0, e muita gente tem uma certa cultura, que não é qualquer um. Ele é morador de rua, não sei nem porquê, mas tem uma certa cultura muito grande, entende da Bíblia, os versículos e tudo mais, né? Então é nesse sentido. Então que a gente possa, meus irmãos, nesse dia de Cristo Rei, também lembrando do laicado. Hoje é dia também dos leigos e leigas, que são todos aqueles, como eu falei, que não são padre, nem religioso, nem religiosa, nem freira, né? É o povo de Deus. É a maioria de vocês que trabalham nas nossas pastorais, catequese, né? Encontros de casais, grupos de orações e tudo mais, texto dos homens. Então, esses são os leigos e as leigas, os laicados brasileiros, né? Então, é para vocês, então, que Deus possa dar muitas graças e dádivas na família de vocês, possa dar sabedoria para que vocês possam orientar os seus filhos, os seus netos, que é uma preocupação que eu tinha muito grande, que hoje até a própria criança, tem muita criança que vai fazer a primeira Eucaristia e não quer ir na missa. Como é que você vai fazer a primeira Eucaristia e não quer ir no centro de tudo que é a Eucaristia? Os adolescentes, os jovens, muitos poucos, a gente vê na sexta-feira da Paixão, o
povo colocando aqueles pancão pesado e cantando aquilo ali na sexta-feira da paixão. Por quê? Porque não foi ter feito a catequese, ou eles não aceitaram a catequese que foi feita com eles. Mas aí quando eu vi na nossa diocese esse trabalho muito bonito com os coroinhas e com as servas do altar, eu falei, bom, aí está uma das portas que vai ajudar a não deixar esses jovens e essas crianças, esses adolescentes perderem a sua salvação por não conhecerem a Deus e por não aceitar o amor deste Deus, por não estar conhecendo. Mas então a gente continua rezando por esse trabalho bonito da nossa diocese também, que é do laicado também, né? São leigos também as crianças, e fazem esse trabalho bonito de servas do altar e de coroinhas. Então que a gente possa, nesse dia de Cristo Rei, pedir a Ele justamente isso, que nós queremos ter um coração manso, humilde como o dele, queremos também ter a ternura do Pai, como Jesus vem nos ensinar, e principalmente fazer a vontade do Pai, porque é para isso que nós estamos nessa terra. Se nós aprendermos a fazer a vontade do Pai, ou pelo menos nos esforçar para tentar fazer a vontade do Pai, nós já estamos com meio passaporte carimbado para ir para o céu. Então está nas nossas mãos a faca e o queijo. É nós que vamos escolher o que nós queremos para nós. Queremos esse Cristo só histórico, ou queremos esse Cristo presencial na nossa vida, esse Deus maravilhoso, Deus homem em nosso meio, para nos ensinar também a sermos homens divinos como Ele é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.